Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Alô, amigos telespectadores, senhoras e senhores, o nosso abraço, estamos de volta. O assunto é esporte, TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos também com a TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, você nos assiste pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Abrindo o programa de hoje, como destaque, nosso convidado especial, pesquisador, jornalista, hoje funcionário da Embrapa e amigo da casa. É, isso aí. Lucas Scherer, jornalista, como disse, pesquisador, e vai falar sobre o seu mais recente lançamento. Intitula-se o livro Daison, o zagueiro que virou lenda. E como virou lenda Daison Pontes. É, figura que marcou realmente sua passagem pelo futebol de Passo Fundo, do interior do estado do Rio Grande do Sul e além fronteiras, logicamente. Esteve no Flamengo do Rio, é bom lembrarmos, o saudoso Daison Pontes. Campeonato Gaúcho de Futebol, entrando em suas quartas de final. Internacional venceu o São Luís por 3-1. O Grêmio fez 1-0 no Novo Hamburgo. O Caxias foi eliminado perdendo em casa para o Ipiranga. E um detalhe, hein? O Ipiranga fez uma campanha apenas razoável na competição. Mas na hora do pega, realmente fez 2-0 em cima do Caxias e é o próximo adversário do Esporte Clube Internacional no jogo de ida e volta, o mata-mata. Juventude São José define quem enfrentará o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Também jogos de ida e volta. Se for Juventude, o Grêmio joga a primeira partida em casa e depois vai a Caxias do Sul. Caso contrário, inverte a situação diante do São José. No Campeonato Brasileiro de Futebol, o Bragantino segue líder na competição com 6 pontos. Palmeiras, Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Bahia e São Paulo estão com 4 pontos, dividindo a vice-liderança. Eu dizia, está conosco o jornalista e pesquisador Lucas Scherer, nosso convidado do programa de hoje. E dividem a bancada online Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Tudo bem contigo, meu irmão? Tudo bem, Jorge Antônio Queret. É um prazer voltar a falar contigo, com o Mafessone e com esse jovem jornalista Lucas Scherer. Quero saudar o Fernando aí, nosso diretor, produtor e criador, né? O novo layout que ele criou para o nosso espaço dos esportes da TV Passo Fundo, o novo alcance da TV Passo Fundo, que agora não é só 40 municípios, atinge muito mais em companhia com a Coprel. Então estamos entrando assim, praticamente com imagem local para todo mundo, não tem mais o que se discutir. E quanto ao futebol, né? Eu acho assim, ó, esses times que estão na liderança do Campeonato Brasileiro são tudo cavalo paraguaio, né? Chapecoense, Bragantino. Quando chegar o fim do ano é aquele desespero. Junto com eles pode estar o Internacional, porque aquele time B do Inter não ganha do Passo Fundo aí bem montadinho. Uma zaga jogando em linha, não tinha meio campo e o Paulo Henrique não fez o crime pro detalhe. Depois o Inter reforçou no final da segunda etapa, foi aonde virou o jogo, claro. Aquele gol do Bernabé, um pombo sem asa, né? Nunca mais que ele acerta outro. Mas isso e muito mais daqui um pouquinho, seu Jorge. Muito bem. Na bancada, dividindo, como disse, o narrador esportivo, um dos mais consagrados intérpretes do nosso futebol,
Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem contigo? Ótimo, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, dividindo essa bancada contigo, Jorge, e hoje o nosso ilustre convidado. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e depois a gente volta com o entrevistado do programa de hoje. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte e você está com a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. O assunto principal de hoje é o lançamento de um livro intitulado Daison, o zagueiro que virou lenda. Pesquisa feita pelo jornalista Lucas Scherer. Lucas, é um prazer tê-lo de volta no nosso programa e saber que você continua cada vez mais afinado com as coisas do nosso futebol. Olá, Jorge, olá, Mafessoni, Fernando, Dantas, online. Eu que agradeço mais uma vez o convite por estar aqui e trazer então mais algumas histórias aí do nosso futebol. Né? Antes de entrarmos amiudadamente nesta situação, eu gostaria de fazer uma reapresentação do Lucas. Lucas foi jornalista e trabalhou aqui, continua sendo jornalista, mas como jornalista trabalhou em Passo Fundo junto à RBS, né? Foi repórter, foi apresentador e tal. Faça uma apresentação breve, por gentileza. Pois não. Eu comecei em 96, na verdade, assim que eu entrei no curso de jornalismo da universidade, a primeira turma de jornalismo. Em 96 eu fui para o Nacional, fiquei até 99. Aí depois eu fui para a RBS, 2000 a 2003, saí, fui estudar, morei no exterior. Voltei, fiquei mais de 2004 até 2008. E aí depois eu voltei para o UPF, onde eu fui professor em algumas disciplinas de jornalismo. E aí depois eu passei num concurso, esse da Embrapa, então onde eu atuo lá na área de comunicação em Concórdia. Muito bem. Feita a apresentação, como é que surgiu essa ideia, essa sina assim de ser um pesquisador e chegar ao detalhe aí porque você tem uma série de livros já impressos contando a história do nosso futebol, né? O caso do Bebeto, Canhão da Serra, que eu trouxe aqui, inclusive, para o lançamento daquele livro, né? Depois nós temos o livro Alviverde e histórias do Campeonato Gaúcho de Futebol. Como é que começou esse seu trabalho?
Isso começou, vou voltar então bem no início, já. Quando que isso despertou em mim? Quando eu estava na 4ª série no colégio, do Colégio Conceição. Eu era um nerd e eu jogava basquete e o professor da época mandou a gente fazer um caderno de basquete. Muito bem. E a gente tinha poucas informações na época, eu não sabia o que escrever e eu recebi uma nota 4. O professor era o Gilmar Venturini, bem Que ligado. nota, hein? Que professor. Sim. E aí aquilo me deixou indignado. E aí eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre basquete. Eu jogava basquete, certo ponto bem. E eu comecei a anotar, ir atrás, fazer pesquisas. E o meu ponto alto foi quando na Olimpíada de Seul, eu comecei a assistir todos os jogos do Brasil de basquete e comecei a fazer o que se chama o scout, né? Acompanhava todas as estatísticas de arremesso, ponto, rebote, bola errada. E aí eu enchi um caderno, acho que com mais de 40 páginas, e aí o Venturini se obrigou a me dar 10. E ali eu comecei a me despertar para isso. Então depois, a partir dos anos 90, eu comecei a acompanhar a história do Passo Fundo, que era o único time da cidade na época que estava em atividade. E depois, com a faculdade, daí alguma coisa assim mais profissional, acompanhando, já fazendo a cobertura dos jogos pelo Nacional, depois pela RBS, isso se tornou assim um passatempo profissional. Muito bem. Eu deixo com o Dantas uma das perguntas iniciais do nosso programa de hoje. Humildosamente, como é que é, seu Jorge? Humildosamente, eu quero perguntar para o professor aí, por que ele não me cumprimentou? Tá de mal comigo? Tá me devendo? Não, né? Boa tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite, meu caro Dantas. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar contigo aí. Lucas! Pois não. Como é que tu chegou a conhecer o Daison Pontes? E como é que surgiu essa pesquisa? Foi na sequência dessa do Bebeto? Né? Assim, sua preocupação, esse belo trabalho que tu está fazendo, eu dei uma lida por cima no livro, que é rico em conteúdos e detalhes. Isso é fundamental. Parabéns, hein? Muito obrigado, Dantas. Na verdade, claro, quando o Daison terminou de jogar, eu não era nem nascido ainda, isso foi em 77, ali eu nasci em 79, mas eu conheci o Daison pelo ambiente, né? Por às vezes encontrar com ele, muitas vezes eu encontrei com ele na rua, e depois quando eu comecei a trabalhar na imprensa, eu encontrava ele às vezes em ambiente de estádio, e eu sempre brincava com ele. Estão na tela aí, para tua orientação, algumas fotos. Essas são fotos dele jogando pelo Cruzeiro contra o River Plate no Monumental de Nunes, nos anos 60. Aí ele no Flamengo, em 64, quando ele foi fazer teste. 65, a conquista do campeonato regional pelo Gaúcho, o pessoal na rua comemorando. O time de 66, que o senhor lembra bem, né, Sr. Jorge? Exatamente. Aí ele contra o Grêmio, era o Marinho nos anos 70. Depois ele deu uma pisadinha nele, foi expulso. Essa foi a Batalha de Santo Ângelo, onde eles apanharam bastante em Santo Ângelo para mostrar que ele não só batia, como eles também apanhavam. Na foto aparece ali o fisiólogo, ele dizia, mas era massagista nosso, não é? O Daltro Pinto, de saudosa memória. Isso. Aí um pequeno cumprimento, né? Figueroa e Daison, apenas isso, num dos jogos de Inter e Gaúcho nos anos 70 aqui em Passo Fundo. José Luiz Barreto era o árbitro. Que inclusive agora era que eu ia falar, na foto na sequência, a foto tradicional, né, dele batendo no Barreto, sendo expulso, e que valeria uma suspensão de 18 meses, que depois ela baixou para 12, depois baixou para 8 meses. E esse aí foi o jogo de despedida dele, no Volmar Salton, em 74, que ele saiu com a bola do jogo de troféu. Aí estão alguns detalhes. Os irmãos, né? Ao lado do saudoso Bebeto, né? Ali com os irmãos dele, né, o João Pontes e o Bibiano, no jogo também do Gaúcho do Inter. E aí eles se cumprimentando ao final de um jogo contra o 14 de julho, né? Ele foi cumprimentar o amigo com uma joelhada. Era realmente um jogador viril, né? Hoje, e nos tempos de hoje, não jogaria, né? Por causa do VAR, isso aqui não viveria expulso, né? Hoje em dia ele viveria expulso, com certeza. Como o Estádio da Montanha, que aparece nessa última foto aí projetada pelo Fernando, né? A casa cheia, o público correspondia à expectativa de um grande jogo de futebol. Vinha a dupla Grenal para cá, era a casa cheia sempre. O velho e combalido Estádio da Montanha. Hoje as coisas já não acontecem assim. É uma pena, não é,
É uma pena. Virou memória apenas, né? O grande Volmar Salton, né? Bom, nesse livro, O Zagueiro que Virou Lenda, você conta só as histórias tristes do Daison Pontes ou as grandes facetas dele? Não, todas as pro bem e pro mal, como eu costumo dizer, né? Mas são apenas histórias de dentro do campo, isso sim, pra gente deixar claro. Mas são histórias que começam desde do início dele, na infância, só, né, para fazer uma projeção do que ele se tornaria, né? E aí, a partir do início dele em Santo Ângelo, no final dos anos 50, depois ele foi para o Cruzeiro, aí a América do Rio, Flamengo, Pelotas e Gaúcho. Uma pergunta para uma pessoa, você sabe a origem do Daison Pontes? Eu acho que é missioneiro, né? Deve ser. Não tem nada de missioneiro. Nada, aqui de Taquari? É que ele veio de Santo Ângelo para cá com uma maleta só procurando o Branco Guine, que era atleta do Esporte Clube Gaúcho e ao mesmo tempo funcionava como assessor da direção, não é? Então ele veio com uma maleta só procurando o Branco Guine para firmar compromisso com o Esporte Clube Gaúcho. E isso veio de Santo Ângelo? Estava no Grêmio Santo Angelense na época, né? Eu conheço um pouco da história também. Me desculpe o nosso entrevistado, né? Por favor. Mas na real ele nasceu em Triunfo, se eu não estou enganado. É General Câmara. General Câmara. Ali naquela região ali, às margens do Taquari. Exatamente, por isso que eu lembrei de Taquari, sabia que era por aí. Engraçadinho, não é, Dantas? O Lucas Sérgio veio no programa errado, a história ao vivo tá aí com nós ainda. Foi o Meirelles com o seu Jorge. Mas viu, Dantas, Jorge. Mas quem não tem passado não terá o futuro, né, meu filho? Nós temos que ter passado. Não, é uma alegria, seu Jorge, é uma honra. O que eu quero falar, Mafessoni? O Lucas. Só um pouquinho, uma afirmação minha. Bebeto, Daison Pontes e Figueroa, para mim, foram os maiores zagueiros dos gauchões e do Rio Grande do Sul. Se o Daison tinha fama de bater, mas o Figueroa, algum cotovelaço ele deu no rosto de jogadores adversários no Brasil afora. Então, portanto, não tem ninguém santo nessa história aí. Mas para mim foram os dois maiores zagueiros que eu vi jogar. E o João Pontes, que fazia dupla com ele, Lucas e Jorge, vocês que... Um é testemunho ocular da história e o outro é um estudioso. Irmãos Metralha, né, senhor? Eles jogaram no Cruzeiro, depois eles se separaram, né, pelos caminhos da vida, da bola, e depois eles se reencontraram em 68 no Gaúcho. E aí começou a história, né? Dos três irmãos, Daison Pontes, João Pontes e Bibiano Pontes, o que mais se destacou, logicamente, o que jogou no Esporte Clube Internacional. Normal. Pela maneira, Campeonato Brasileiro e tal, né? Jogava na sobra, João né? Pontes aproveitou e se formou como professor de educação física. Né? Uhum. E o Daison Pontes, funcionário público, graças à Prefeitura Municipal de Passo Fundo na época, graças ao patrono e ex-prefeito Volmar Antônio Salton. Exato, isso aí. Um pouco de história. Mas nos conte um pouco mais dessa pesquisa que você faz, meu Lucas Scherr. Então, essa pesquisa a gente fez basicamente por um motivo. O Daison foi apontado por anos como não só o cara mais violento, o jogador mais violento da história do futebol brasileiro, que a revista Placar, né, Sim, famosa revista Placar destacou, mas eles falavam em 18 expulsões. Só que na ficha que eles colocavam nas expulsões, aparecia inclusive suspensão por doping. Ninguém é expulso por doping, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, levantar todos os jogos, na época da história do Bebeto e depois do livro do Gaúcho, e eu tinha todas as fichas. E só pelo Gaúcho foram só 9 expulsões em 368 jogos. A história do doping é o Katowice, né? Era o Katowice, que era basicamente Era um xarope, estimulante e tal. Isso, uma coisa... Só que não tinha nada a ver com doping. Eles falaram depois que entrava numa, digamos assim, uma categoria de anfetamina, mas era um guaraná cerebral turbinado, uma coisa assim. Exato. E aí ele nem chegou a ser suspenso porque... Mexia mais psicologicamente do que... psicológico do que funcional mesmo. E aí ele acabou sendo absolvido sem problema. E então, pelo Gaúcho, só 9 expulsões. Então, onde estariam as outras 9? E outra coisa, o Daison jogava praticamente todos os jogos da temporada.
ninguém joga todos os jogos, se está suspenso. E ainda outro detalhe, então ele não se machucava. Era muito difícil ele se machucar. E a gente chegou então nesses 20 e poucos anos que ele jogou, entre 59 e 77, em apenas 17 expulsões. Então ele batia, ele sabia bater, era outra época, óbvio. Não, boa parte do tempo não existia cartão vermelho, né? Que o cartão vermelho começou ali depois da Copa de 70. Então, para o cara ser expulso antes de ter o cartão vermelho é porque o cara fazia por merecer, né? E claro, aí era um detalhe importante nossa fonte era basicamente jornais, né? E tinha um detalhe, cada vez que ele era expulso, aquilo virava um espetáculo. E aí, porque ele já aproveitava que estava expulso, era briga com o treinador, com o torcedor, com quem tivesse por perto, com outros jogadores. E aí isso acabava fazendo a fama dele. E ele, o senhor sabe isso melhor do que eu, sabia como se vender, como se promover, já naquela época. Já que estou fora, vou levar alguém comigo, né? E foi assim que ele teve a famosa Batalha de Erechim, né? Com 21 expulsos. Exato. Que começou com o goleiro do Ipiranga, querendo arranjar a briga com o Daison. O Daison disse que naquela, pelo menos, ele não teve nada a ver. Era inocente. Era inocente, pelo menos naquela. Mas acabou com todo mundo, os 21 expulsos, menos o Mosquito, que o senhor lembra também. Porque disse que o Mosquito estava voltando de uma suspensão. E aí disse, não, se eu for de novo, os caras vão aumentar o meu gancho. E aí ficou de fora. Ele também tem participação em gols, fazia gols também? Fazia bastante gols, ele é um dos principais artilheiros da história do Gaúcho, pela quantidade de jogos. Ele fez, agora não me lembro exatamente, mas são cerca de 20 gols pelo Gaúcho. Olha só. Basicamente gols de cabeça, né, cobrança de escanteio, algo assim, mas ele fez bastante gols. Esse livro pode ser encontrado aonde? Pelos telespectadores que nos assistem neste momento e que estão curiosos realmente. Daison Pontes, velho Daison. Ele pode ser encontrado na Amazon, na loja virtual da Amazon, ou também a melhor maneira pode ser entrando no site que a gente mantém. A gente tem um site futeboldepassfundo.com.br. Vamos repetir o endereço então. Futebol de Passo Fundo, tudo junto, futeboldepassfundo.com.br. Entrando no site, ele logo na capa já tem todos os caminhos para comprar o livro, a versão impressa. Ou quem gosta da versão em PDF, que prefere ler no computador, nas telas, pode baixar já de graça o livro ali, não tem problema. Mas historicamente o certo é levar o livro, né? No papel é papel. Acho que nada substitui, né? Não, é uma outro leitura mundo, diferente, né? Com certeza. Você acaba anotando, sublinhando, fazendo, destacando, é fantástico. É o livro Lucas, de verdade, né? Oi, Dantas. A pergunta, que editora é essa aí que tu faz essas publicações? Essa do Daison? É uma gráfica, digamos assim, virtual lá do Paraná, chamada UICLAP. Eles imprimem os livros sob demanda, então isso para quem é pequeno escritor, né, é bom porque você não precisa fazer aquela tiragem mínima de tantos exemplares. E aí você não fica também com o compromisso de vender e de entregar os exemplares, né? Cada um compra pela internet, o livro chega em casa tranquilamente. Deu para sentir. Daison Pontes, o zagueiro que virou lenda, essa história já está contada aqui para os telespectadores. Mas você tem uma série de livros já editados, inclusive me parece que em fitas também, não é? A história do 14 de julho, a história do Os 30 anos também. Do Passo Fundo. Nós começamos em 2010, né, com o livro do Bebeto. Deixa eu pegar aqui, com licença. Por favor. Bebeto, o Canhão da Serra. Bebeto, o Canhão da Serra. Esse foi lançado em 2010, que foi a primeira vez que eu estive aqui, eu tive a oportunidade de estar aqui. Plagiando o Canhão da Serra, né? Do nosso saudoso titular desse programa Meireles aqui. Duarte. Que nos deixou prematuramente o Meireles Duarte. Exato. É sempre bom lembrarmos. Depois, em 2012, eu lancei esse aqui, que esse é que eu queria saber. A história do Campeonato Citadino de Passo Fundo. Eu trouxe só a capa de DVD porque eu acabei dando os exemplares, fiquei sem. Mas olha só, remonta de 1928... De 25 a 78. 25 a 78, o Campeonato Municipal do Passo Fundo. Nós temos todos os jogos, histórias, campeões. Em 2016, daí saiu esse aqui, aproveitando os 30 anos do Passo Fundo, né? Agora com 40. Exato. Então... E já lançando a sua nova camisa, esse é um detalhe. Uma camisa institucional do Esporte Clube Passo Fundo,
que está sendo comercializado, já está na tela, inclusive num trabalho que realizou aí de pesquisa o nosso colega Carlos Dantas, que está lá no outro lado da tela. Muito bonito, não tinha visto a camiseta ainda. Aí, em 2016 nós também lançamos Passo Fundenses Olímpicos. Opa, aqui. Que conta a história e a ficha e os resultados de todos os atletas de Passo Fundo que participaram de alguma edição, né? Dá para lembrar alguns nomes aí ou não? Por um acaso tem aqui na capa, nós temos o Marcos Daniel no tênis, né? O Finardi na esgrima, Gustavo Endres, o Kita, a Marta na ginástica olímpica, Miriam D'Agostini no tênis também, né? O Murilo no vôlei, né? O Schleder, que foi o Eloy Schleder, né? Que começou tudo isso em 84, né, com a maratona, né? Em Los Angeles. E o Ismael Olim, que ele era do exército, né? Schleder que nos deixou a questão de 6 meses atrás. Algo assim. Mais ou menos, né? Exato. E aí em 2018 que nós tivemos o livro Alviverde. A grande responsabilidade de lançar o livro Alviverde, que são aí, nessa versão completa, digamos assim, que são 900 páginas com toda a história do gaúcho de 1918 a 2018. Esse livro aí pode ser encontrado ainda nas livrarias? Também, pelo mesmo esquema do livro do Daison. Entra no site lá, futeboldepassfundo.com.br, e lá tem todas as instruções para conseguir comprar o livro. Eu tenho um amigo meu, Juarez, engenheiro da CRT, radicado aqui em Passo Fundo, mas torcedor fanático do Brasil de Pelotas, mas simpatizante do nosso representante aqui, o Esporte Clube Gaúcho, um dos nossos representantes, e logicamente que deve estar anotando aí agora nesse momento, não é, o detalhe para a aquisição desses livros. Isso é muito importante. Dantas, você fala sempre aí sobre o ginásio Teixeirinha. E o Scherer nos traz aqui um histórico do ginásio Teixeirinha, dizendo que o ginásio Teixeirinha é propriedade da prefeitura, sessão do Gaúcho de 2015 a 2035, mas que não aconteceu. Já foi devolvido de novo. Foram apresentados 12 projetos concorrentes para a construção do ginásio. Até hoje, o ginásio Teixeirinha recebeu apenas 2 jogos profissionais, ambos no voleibol. Em setembro de 2010, CIMED Florianópolis, Vivo de Minas, duelo de campeões da Superliga Masculina. E no dia 15 de setembro de 2011, CIMED Sky, o PCN, é isso? É um time duelo de campeões da Superliga Masculina de Vôlei. Esses são alguns detalhes. Em nova turnê pelo interior gaúcho, a CIMED Sky venceria todos os 3 amistosos, vitórias de 3-1 em Santa Maria e em Passo Fundo 3-0 em Ijuí. São algumas coisas, alguns detalhes, algum histórico. Será que o nosso ginásio Teixeirinha volta realmente a rugir, meu caro Dantas? Olha, eu sei que o foco eu Daison Pontes, eu não quero perder o foco dessa pesquisa maravilhosa, desse trabalho sensacional. Olha a importância da imprensa, tanto escrita, tanto falada, mas principalmente a escrita, porque ela fica documentada para o resto da vida, né? Essa história do Daison, esse zagueiro que foi sensacional, símbolo da raça do futebol do interior. E além do mais, Lucas, num outro momento eu vou usar esses dados estatísticos para confirmar que eu tenho razão. Com o elefante verde que criaram em cima daquela coxilha, o ginásio de esportes. Mas isso é um outro assunto que eu não quero mudar do foco. Como é que está a procura desses livros, principalmente esse do Daison, Lucas Scherer? Graças a Deus a gente tem recebido bastante contato. Pessoal geralmente da antiga, né, e, inclusive de outros estados, que ainda lembram e se interessam pelo futebol e se interessam pelo Daison, né, saber o que aconteceu com o Daison, saber se algumas histórias são verdade ou não, que foram algumas histórias que a gente foi atrás, né, afinal de contas a história de um jogo na Costa Rica que ele teria dado um carrinho num cachorro e matado o cachorro, verdade ou não? A história do doping, verdade ou não?
né? A história se ele foi o primeiro a agredir um árbitro, né? Porque isso também foi dito, ele foi o primeiro cara a agredir um árbitro. Isso também não é verdade. Enfim, né? Tem várias situações aí, isso ainda desperta o interesse do pessoal, é legal. Vale como pesquisador, não é? Esse contato aqui, então, diversifica as coisas, Dantas. Não, olha, eu brinco com o seu Jorge, uma pessoa, eu também já estou quase na mesma idade, um pouco menos, mas como é importante ter uma história ao vivo com o seu Jorge, queira ou não queira, ele é uma biblioteca ambulante da história do futebol de Passo Fundo, junto com esse jovem Lucas Scherer, escrevendo, passando por papel, documentando isso que tudo está acontecendo, que aconteceu no passado e que já é passado. Não sei se o Mafessoni concorda comigo ou não. Em gênero, grau e número. Perfeito. E eu acho o seguinte, aí vem a valorização deste espaço aqui. Porque esse programa aqui prima, né, por todos os esportes. E também pelo conhecimento, né? Aí, muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos em seguida com mais detalhes com o nosso entrevistado, falando sobre o Campeonato Gaúcho de Futebol, Campeonato Brasileiro e outros esportes. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo. Conosco, o pesquisador, jornalista e funcionário da Embrapa. Trabalha na área da comunicação na Embrapa e não poderia ser outra a sua atividade por lá, pela qualidade que tem. Lucas Scherer. Lucas, nós estamos dividindo a bancada com o Paulo Roberto Mafessoni e online com o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. O Lucas Dantas e Mafessoni está compondo, pesquisando e montando uma enciclopédia, uma verdadeira enciclopédia do nosso futebol. Como é que funciona isso aí? Como a gente tem uma base de dados que a gente vem acompanhando, né, as fichas dos jogos, a gente vem pesquisando, um trabalho que a gente conta com a parceria do Arquivo Histórico da UPF, a gente começou a passar isso para o papel, para o computador e começou a criar essa base de dados. Então hoje nós temos 4.839 jogos registrados. Nós temos todos os jogos já concluídos do 14 de julho
do Atlético, que foi um clube que jogou ali na década de 50. Atlético era da Vila Rece. Isso, o primeiro presidente, inclusive, foi o Maurício Sirotsky Sobrinho, uma coisa que pouca gente sabe, mas é uma curiosidade, né? Do Grêmio, que foi um time que existiu ali na década de 10 a 20, dos 1900, né? E que deu origem ao 14 de julho. Nós terminamos recentemente o levantamento dos jogos do Independente, desde 41 até os anos 50, metade da década de 50, que Independente joga até hoje, né? Mas até a década de 50 foi quando houve a profissionalização em Passo Fundo e os jornais começaram a dar pouca atenção, literalmente pouca bola para o Independente. Então ali começa a decair muitas informações. Independente do saudoso Alceu Lau. Inclusive ali, eu fui na pesquisa até quando ele se afastou ali na década, finalzinho da década de 70. O saudoso Egídio Reolon também, inclusive, que depois se tornou um dos entusiastas e treinador do 14 de julho do próprio Esporte Clube Passo Fundo. Inclusive. São pessoas que ficam escritas na memória, né? Isso, e aí então mais Passo Fundo, Riachuelo, que foi um clube muito antigo da cidade também. Eu não lembro. Mais ou menos também ali na década de 20 do século passado. E está faltando agora só então colocar os jogos do Rio Grandense, o time do Ferrinho, né, dos Ferroviários, né? E aí a gente acredita que tem mais 800 jogos aí pelo menos para cadastrar. Mas enfim, diante de todos esses dados que a gente já tem aqui, se vocês tiverem curiosidade, a gente já pode ter uma lista aqui, ó, por exemplo, só em Passo Fundo, de jogadores com mais gols, mais jogos, mais cartões amarelos, mais expulsões. A gente pode fazer um bate-bola. Mais gols, então. Mais gols aqui só em Passo Fundo, pelas equipes de Passo Fundo, tirando o Rio Grandense. Mais gols, Bebeto, não poderia deixar de ser, né? 310 gols por Gaúcho e 14 de julho. Felipe do Passo Fundo com 115 gols. Depois o Cláudio Freitas com 95. Meca com 87. E um cara aqui que eu conhecia muito pouco dele até começar a pesquisar. Um cara, a gente fala, né, a linguagem, me perdoe. Mas Plínio Rosseto, ele fez muitos gols pelo Independente e pelo 14 de julho. Ele tem 80 gols. E possivelmente aí apareçam ainda mais gols durante as pesquisas. Todos centroavantes, né? Sim. A exceção do Meca, o Américo Martins, que era ponteiro direito, oriundo do veterano de Carazinho, para a felicidade de 14 de julho e Gaúcho, porque era o nosso Garrincha da época aqui. Exato. Chamavam ele do Garrincha de Passo Fundo, né? Inclusive pelo Gaúcho, com mais gols, ó, Bebeto, 265, Rodrigo Chachá, que o Dantas conhece bastante, fez 63 gols ali no comecinho da década de 2000, e o terceiro é o Meca com 60 gols. Muito bem. Impressionante. Naquele tempo os jogadores costumavam ficar mais em um clube, né? E isso é uma coisa que a gente vê hoje, né, Mafessoni, a pouca identidade, sei lá por quais motivos, né, de buscar o melhor contrato, melhor projeção profissional. É que mudou a característica do campeonato, né? Sim, hoje são jogos profissionais, jogos curtos, e não se cria mais essa identidade, né? Exato. Principalmente com a adição da Lei Pelé, né? Que aí liberou os jogadores dos clubes. Antes eles eram escravos dos clubes, vinculados aos clubes. Muitos jogadores bons de bola perderam a carreira porque um diretor não quis liberá-lo para uma outra equipe por um preço X. Ô Lucas, qual é a próxima obra a ser lançada aí? Nós estamos trabalhando agora, aqui inclusive tem mais 2 livros aqui, eu vou tomar a liberdade de mostrar. Nós temos aqui a história do Campeonato Gaúcho da década de 80 e nós temos também a história da Supercopa Libertadores, né, que foi ali no finalzinho da década de 80 até 97, que são livros que a gente faz em parceria com a APFUG. O que é a APFUG? Que inclusive até o nosso colega, amigo Marco Antônio Damian aqui também, que está sempre aqui presente, pesquisadores de futebol. Então é a Associação dos Pesquisadores de Futebol Gaúcho. E a gente fez esses livros em parceria, colegas de todo o estado que mandam informações, e o próximo que está sendo feito agora é sobre a Divisão de Honra, que era o Campeonato Metropolitano de Porto Alegre, depois passou a ser chamado de Divisão de Honra,
naquela época ainda, ali nos anos 60, que não existia gauchão. O gauchão era por zonas, né? E só o campeão de cada... regionais, né? Isso, eram os regionais e só o campeão de cada zona que ia jogar a final do gauchão. Mas voltando à enciclopédia, você falou em goleadores. Eu quero saber os goleiros menos vazados. Você tem aí, Ana? Os goleiros eu não trouxe, agora o senhor me pegou. Maldade, senhor. Te peguei, mas tudo bem. Mas eu posso falar no aqui... site e pesquisa. Isso sim, isso é importante. Então vamos divulgar o site aí, ó. Futeboldepassfundo.com.br. Podemos falar dos técnicos? Sim, podemos falar. Então, os técnicos com mais jogos só dos clubes de Passo Fundo: Machado, Ricardo Tolini, Altino Nascimento, Bebeto e Vicente Souza. O Vicente Souza fez a carreira dele, toda a carreira do time do Atlético nos anos 50, ele foi o técnico do início ao fim e depois passou pelo Gaúcho, pelo 14 e por outros clubes. Vicente Souza era o responsável pela revelação de jogadores porque era funcionário do Instituto Educacional. Exato. E no Instituto Educacional, logicamente, ele fazia a seleção dos melhores e levava para o Gaúcho, para o seu Atlético e tal. Exato, e aparece aqui também outros nomes conhecidíssimos: Celso Freitas, Raul Matê, Juarez Vilela e, como o senhor falou, Egídio Reolon. Não falam no Ernesto Guedes e do Luiz Eugênio, dois oriundos da capital e que brilharam aqui no Gaúcho por longas temporadas. Aliás, o Luiz Eugênio foi um exímio treinador de futebol, o Ernesto Guedes da mesma forma, pesquisador, treinou o Internacional, veio do Internacional, treinou o Gaúcho e depois foi para o próprio Colorado da capital. O senhor falando do Ernesto Guedes, agora me lembrei, tem uma história no livro do Daison que fala do Daison com o Ernesto Guedes, que o Guedes teve a infeliz ideia, segundo o Daison, de dar a abraçadeira de capitão para o João, o irmão dele, e ele foi lá peitar literalmente o Ernesto Guedes, querendo saber que história é essa, afinal de contas, como é que o senhor dá? Com que critério o senhor dá para... E ele usou uma palavra de baixo calão, que não cabe aqui nesse programa, e dizendo assim, ou o senhor dá para mim... Eu sou o cara. Exatamente, ou o senhor devolve essa abraçadeira para mim, ou o senhor vai ter problemas. A gente vai e volta às pesquisas do lançamento, porque ele é pesquisador, né, Dantas? E um belo pesquisador, é uma revelação muito boa da literatura esportiva, principalmente do interior, que praticamente não existe. Eu conheço ele e o Marco Damião. E falando nisso, eu vou fazer uma jogada de meio campo aí, seu Jorge. Dia 27 são os 40 anos do Passo Fundo. Vai ter uma camiseta especial, Lucas. E o jantar vai ser dia 27 às 19h30 lá. E o valor do convite é 120 por pessoas e número limitado. E vai ser um jantar histórico. Por falar em jantar histórico e lance histórico, o Lucas Scherer, sabe quem é que narrou o primeiro gol do Passo Fundo? Não, essa eu não sei. Tá falando com ele. Ah, é? Amistoso. Lá em Soledade. Em Soledade, diante do Pampeiro. 4-2 pro Passo Fundo. Lembra aquela maletinha, Jorge, da Rádio Passo Fundo? Tinha um botãozinho pra cá, se o Pedro Rim pra lá. Tá me ouvindo, Passo Fundo? Mas que legal. Viu, Lucas? Nós temos uma história viva do futebol no programa. Esse triunvirato aqui de vocês é impressionante, hein, Dantas? E por falarmos em Rádio Passo Fundo, né? O terreno onde estavam os radiais e a antena da Rádio Passo Fundo foram comercializados. E uma firma atacadista oriunda de Santa Catarina já está se radicando aqui em Passo Fundo também. Exatamente. É o progresso, é o desenvolvimento e tal. A extinta Rádio Passo Fundo também deixa de existir aquela antena que era histórica. Nos altos do Boqueirão, na Rua Livramento. E que fez a primeira transmissão de um jogo de futebol em Passo Fundo, né? Exatamente. 570, né? E histórias, então, eram incríveis, não é? Você já imaginou o operador de som estender 300, 400, 500 metros de fio para a transmissão de um jogo de futebol? Hoje você chega com uma maletinha e diz, é aqui que eu vou trabalhar. Não é? A facilidade dos tempos atuais. E o pessoal se queixa ainda, hein? Jorge, daí é que decorre o nome Jornada Esportiva. Porque era uma jornada. Literalmente. É o nome disso tudo, né? É verdade. Mais algum detalhezinho, meu caro Lucas Scherer, que eu tenha esquecido? Eu, o Dantas, o próprio Mafessoni? Eu acho que vale a pena, porque aqui uma informação que a gente pesquisou
enfim, a gente procurou por muito tempo nos jornais e mesmo com o pessoal das antigas, que era, afinal de contas, a história Gaúcha 14. Como é que é a história do clássico? Quem ganhou mais? E foi bem curiosa essa história, porque, enfim, né, são jogos aí desde o final dos anos 20, lá de 1920. O primeiro Gaúcha 14, inclusive, foi antes da fundação oficial do 14. Só que os jornais não deram o resultado do jogo, só deram a notícia da eleição da diretoria no dia seguinte. E até o final ali, nos anos 80, então foram 170 jogos e o que chama a atenção é o equilíbrio. 41 empates, 64 vitórias do Gaúcho e 65 do 14. Gols, 288 do Gaúcho, 289 do 14. Não aparecem aí os goleadores, não? Nesse aqui não, esse é um próximo livro que está para sair. É isso. Tudo bem. Lucas, muito obrigado por sua participação no programa, mas eu quero que você divida a bancada conosco ainda, porque nós temos ainda mais 10 minutos para falarmos sobre assuntos relacionados com o Campeonato Gaúcho de Futebol, com o Paulo Roberto Mafessoni e o Carlos Dantas. Dantas, que te pareceu a rodada deste prolongado final de semana? Começou na sexta-feira, continuou no sábado, no domingo e terá sequência nesta segunda-feira com o Juventude enfrentando o São José. O que te pareceu aí? Eu achei interessante a fórmula do Campeonato Gaúcho. É uma fórmula que dá oportunidade para todo mundo. Só que é tiro muito curto, é um campeonato ilusório. O time do Inter B e do Grêmio B realmente não existe. Olha, tá numa decadência total. Aquela defesa do Inter lá bate cabeça de tudo que é jeito. Se o Inter não ser um zagueiro de respeito, vai fazer fiasco no Brasileirão. E o Grêmio da mesma forma, né? Então, o gauchão serve para isso. Ele serve para vermos as coisas, mas não vamos nos iludirmos. O São Luís de Juí segurou o que pôde, só não foi para cima e não conseguiu um resultado melhor, porque o Inter, faltando 15 minutos, reforçou o seu time, botando 3, 4 titulares. E o Grêmio, se eu fiz o jogo do Novo Hamburgo com o Grêmio, se o Novo Hamburgo tem um atacante matador, tinha empatado no último minuto, tinha ido para os pênaltis, e aí tinha batido o desespero. Então o Grêmio deu tanta sorte. Esse centroavante do Grêmio, bom centroavante, porque está fazendo gol, e o centroavante tem que fazer gol, chuta uma bola sem querer e bate no braço do zagueiro do Noia dentro da área, é pênalti. Porque caso contrário, se não é esse lance, o Grêmio simplesmente achou um gol, Mafessoni. Eu sei que tu não vai gostar do que eu falei. Não, a gente tem que viver a realidade. Agora faço uma colocação para todos nós aqui e para aqueles que estão acompanhando esse programa. Quem está jogando bem no momento no futebol brasileiro? Qual é a equipe que a gente pode dizer que é um time pronto? Tem alguém? Nós não somos muito críticos aqui com relação à Grêmio Internacional? A gente exige demais, né? Ontem assistindo via TV, logicamente, Palmeiras e Corinthians, né? Um jogo apenas razoável, disputado, mas prejudicado também pelo sistema de arbitragem, né? De repente marca, não marca. O próprio VAR está prejudicando demais, no meu modo de entender. E eu tive a oportunidade no meio de semana de conversar com o Carlos Simon, o renomado árbitro de futebol, hoje comentarista, analista de arbitragem, inclusive. Ele comentou aqui na sua estada em Passo Fundo, veio visitar o seu compadre, seu amigo, o Renatão Juste, a quem nós estimamos que melhore seu estado de saúde, né? E ele dizia que o sistema adotado pelo VAR aqui não é o mesmo adotado na Europa. Aqui ele é simplesmente uma bengala para o árbitro de futebol. Não sei se vocês concordam. Pode ser, né? Pelo que a gente vê que eles estão hesitando no marcar, não tem aquela convicção, né? Eles têm que marcar no campo, né? Exatamente, porque demora demais. O VAR, no entender do Carlos Eugênio Simon, deve ser para definir uma jogada, né? E rapidamente. Porque se o árbitro não viu, o VAR define. Mas não o árbitro esperando que o VAR realmente se manifeste. Então quer tirar o deles, né? Da reta. E aí é verdade isso aí, seu Jorge, porque no jogo com o Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Guarani de Bagé, um jogo que eu trabalhei aqui pela rádio de São Leopoldo,
Eu conversei com um árbitro que é aquele de Santa Maria, que é o nome dele, o melhor árbitro hoje. Depois do Leandro Voado, o Voado já largou, mas ele é o... Rafael Klein. Não, de Santa Maria. É. O Massa Bruta, aquele. Daronco? E aí eu fui perguntar com ele, e conversei com ele, se ele podia gravar para nós, sobre a mudança e a profissionalização da arbitragem no Brasil, que está a CBF providenciando, pegando inclusive modelos europeus. Ele não quis falar, ele disse que não está autorizado a falar. Eu notei claramente que os árbitros que estão aí não querem profissionalizar, porque muitos têm cargo público e conseguem aquelas licencinhas especial de sexta-feira ou de segunda para ganhar um extra de 5 a 7 mil. Por exemplo, um motorista de Uber, né, de aplicativo, me contando que esses dias levou um trio que estava jogando, apitando agora o Campeonato Brasileiro, eu não vou dizer o nome por questão de ética, até Erechim. Pagaram 2 mil em três hábitos, né? O hábito e 2 bandeiras, tinha uma bandeirinha junto, e dali ele levou a Chapecó, dividiram entre os 3, então eles ganham 5 a 7 mil, se dão um luxo de ir de Uber de Porto Alegre até Erechim, e depois vai a Chapecó, e de lá eles pagaram o cara, ainda deram uma gorjeta, o cara veio direto embora. Então por aí tu tira uma ideia, por que eles não querem a profissionalização da arbitragem? Tanto que o árbitro que eu falei agora, o Daronco, não quis falar, e nem eles querem falar. Eu sei de árbitro que é funcionário da Petrobras, do Tribunal de Justiça, que é mesário e anotador. Eu tenho um que é funcionário do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, todos eles sempre têm uma boquinha, e por isso que não querem a profissionalização. O Simon disse, inclusive na sua entrevista, de que ele é a favor do profissionalismo dos árbitros de futebol. Mas agora voltando a bola rolando, né? Nós temos aí o Ipiranga, que vai ser o adversário do Internacional. Aliás, o Ipiranga, você disse que fez uma campanha modesta. Exato. É verdade, mas não perdeu também, ele empatou. E foi o único a vencer o Internacional. E o Internacional vai, provavelmente no próximo domingo, a Erechim enfrentar a equipe do Ipiranga, e vem com time misto, ou esse banguzinho que estão chamando aí. Olha, no Colosso da Lagoa a pisada é mais embaixo, hein? E outra coisa, o Ipiranga trouxe 17 jogadores. Qual é o time que muda uma equipe de uma hora para outra e mantém a pegada? Claro que patinou no início, é normal, mas a hora que alinhar aí, se o Inter for demitido aí com um timezinho meia boca, toma 3 do Ipiranga lá em Erechim, hein? Agora, a grande surpresa foi o Ipiranga de Erechim realmente em cima do Caxias, né? 2-0. Não se esperava que ele desse a volta por cima como deu e chegasse aos 2-0 ao natural. E Jorge... E apanhando bastante também. E Jorge, pela primeira, havia vencido uma única vez na história lá no Francisco Stadium em Caxias, o Ipiranga. Na sexta, então, conseguiu a segunda vitória, que acabou dando a ele essa condição de estar nessa fase que está no campeonato. No entender de vocês, Lucas Scherer, Dantas e Mapessoni, nós teremos Grenal na finaleira ou a coisa pode mudar? Eu acho que não. Opinião do Lucas Scherer, acha que não? Depende do jogo que vai indicar entre São José e Juventude. Opinião é opinião. Lucas já deu a dele. Você ficou em cima da corda. Não, eu disse depende do jogo entre São José e Juventude. Quem vai passar? Dantas. Passa a Juventude hoje ao natural, mete 13 esse time do Monson, que o Monson não, é o São José. Eu confundo porque o estádio é o mesmo, né? São José. E o São José é acostumado com aquele tapete de futebol 7. Mas saiu fora aí, duvido que mas posso estar enganado do crescimento do futebol do Ipiranga. Frente ao Caxias, o São José hoje vai ter que ir fechadinho e sair na boa, porque senão vai tomar um sacolejo lá. E para mim, o Juventude é um dos candidatos à final do Campeonato Gaúcho. Pela vivência, acho que dá Grenal na decisão, porque Grêmio e Internacional levam a decisão para casa. O detalhe é esse, o Internacional leva a decisão para casa, né? E o Grêmio tem que começar a fazer o serviço em casa.
Exato, mas o Grêmio depende do Juventude, né? Exato. Se enfrentar o Juventude, joga fora de casa a grande decisão. Aí fica... Mas eu tenho a impressão que... Dá um granalzinho assim. Aquela história do VAR e tal, a arrecadação pela Federação Gaúcha. Apito amigo e tal. Acaba virando em pizza. Tomara que isso não aconteça. Muito bem. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço a presença, o convite. Até a próxima. Um abraço, Dantas. Aquele abraço, foi um prazer conversar com vocês e os nossos telespectadores. E Lucas Scherer, esses dados aí sobre ginásio eu vou usar no próximo programa. Ainda mais que esse ano é eleitoral, eu vou com tudo pra cima desses políticos e administradores fazer esse ginásio funcionar na marra. Aquele abraço e tchau pra vocês. Tá bem. Eu quero encerrar a minha participação hoje mandando um grande abraço para uma telespectadora que não perde nunca o programa. Companheira Jacira, grande abraço. Muito obrigado a todos vocês também. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, lembrando mais uma vez que se você não fez, faça a vacina de reforço contra a Covid-19 ou contra a influenza. Elas estão soltas por aí levando vidas. Nós queremos que isso não aconteça com você. Um grande abraço e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.